Boa tarde, meu nome é Rafaela Vieira e eu escolhi o tema cinza da casca de arroz como aditivo do concreto. O arroz é um dos alimentos mais relevantes para a alimentação do ser humano. Ele alimenta cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo e recebe o título de segundo cereal mais relevante do mundo. O Brasil situa-se entre os grandes produtores mundiais de arroz, com uma produção de 13,6 milhões de toneladas colhidas de arroz, na safra de 2010 a 2011. O estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, registrou uma produção total de 8,9 milhões de toneladas na mesma safra, o que corresponde a cerca de 65% da produção nacional. Após a etapa do beneficiamento, são gerados os diferentes resíduos, mas grande parte dos engenhos utiliza essa casca de arroz que sobra em grande quantidade para repor no solo, porque eles não têm tanta utilização dessa casca. Na minha cidade, por exemplo, a gente utiliza essa cinza da casca para produção de energia para ser usada de volta no engenho. Segundo a FEPAM, em geral, os resíduos da casca de arroz possuem as seguintes possibilidades para o melhor gerenciamento por parte do gerador: propor a instalação de um local para armazenamento temporário para posterior destinação final, utilizar a casca do arroz no próprio processo de produção, gerando combustível para suprir equipamentos de queima, como, por exemplo, caldeiras e fornalhas, propor a destinação final dos resíduos para unidades licenciadas de terceiros, podendo ser aproveitado como combustível na recuperação de solos agrícolas degradados ou mesmo para disposição final em aterros apropriados. Propor é simplesmente a implementação de uma unidade de compostagem para controlar a decomposição desses materiais orgânicos e propor novas tecnologias e técnicas para a utilização do resíduo gerado. A cinza da casca de arroz é um resíduo que possui em sua composição 92% de sílica, uma combinação entre componentes como silício e oxigênio. A sílica apresenta como principal característica a dureza elevada, podendo ser aplicada na fabricação de cimento, tintas, produtos farmacêuticos, cosméticos, inseticidas, entre outros. A realização de pesquisas sobre a utilização de cinza da casca de arroz tem como principal finalidade reduzir o impacto ambiental gerado por seu descarte no meio ambiente. A possível substituição do cimento por a casca de arroz alivia, de certa forma, o alto consumo de recursos naturais não renováveis, os quais, uma vez consumidos, não podem ser substituídos a curto prazo. A metodologia. O procedimento constituiu-se em 3 etapas. A primeira etapa consistiu em coletar o material, areia, brita, cimento e aditivo, na sede da empresa e realizar a secagem dos materiais, areia em estufa. Na segunda etapa, foi feita a moldagem dos corpos de prova, com um traço denominado referência sem CSA e outros 3 condições de 3%, 5% e 7% de CSA em substituição ao cimento, conforme os procedimentos da NBR 5738, e seguindo os processos de pesagem, desmoldagem, armazenagem e cura. Na terceira etapa, realizou-se o rompimento dos corpos de prova de concreto, para verificação da resistência à compressão. As idades dos rompimentos foram de 3, 7 e 28 dias. Essa etapa tem por objetivo verificar qual porcentagem de CSA obteve e verificar o comportamento dos demais. Os resultados. Na idade de 3 dias, o traço que obteve melhor desempenho foi o de 3% de cinza da casca de arroz, que atingiu 20,10 MPa, ganhando 8,93% da resistência frente ao traço referência, de segundo melhor desempenho. Com 7 dias, os traços com adição de 3% de CSA obteve resistência de 26,46 MPa. Porém, nessa idade, o traço com 7% de CSA atingiu o segundo melhor desempenho, com diferença de 4,23% em relação ao primeiro. Aos 28 dias, o traço com 3% de CSA também obteve melhor desempenho, com resistência final de 32,09 MPa. O traço de segundo melhor desempenho nessa idade foi o traço referência, com 31,07 MPa, ou seja, 3,17% a menos que o primeiro. Comparando a variação da resistência do traço de 3% de CSA com os demais,
ocorre um comportamento diferente para cada um dos traços, como pode ser observado na figura 22. Ocorre um decréscimo no percentual de resistência ao longo das idades com relação aos resultados do traço de 3% de CCA e o referência, mas ainda assim o percentual final é benéfico para o concreto. Na figura 23, nota-se que o comportamento percentual da resistência se altera quando se compara ao traço 3% de CCA com o traço de 5% de CCA, aumentando um pouco na idade final. O percentual de variação de resistência sofre uma nova alteração quando comparado ao traço de 3% de CCA com o traço de 7% de CCA, sendo maior na idade final. Conclusão e considerações finais. O concreto com adição da cinza de casca de arroz pode ter amplo espaço comercial em meio ao mercado da construção civil, visto que o produto testado com 3% de CCA possui desempenho superior ao concreto apresentado como traço referência no presente trabalho. Como comparado de outras pesquisas com relação ao concreto, pode-se citar que encontraram maior resistência com o traço que conteve 5% de CCA, com cerca de 9% a mais que o traço referência aos 28 dias. Os resultados do trabalho perante este trabalho desenvolvido foi relativamente maior, porém neste utilizou-se menor quantidade de CCA, 3%, e obteve-se 3,17% a mais de aumento em relação ao traço referência aos 28 dias. Portanto, cabe salientar que a adição de CCA é benéfica para a produção de concreto, elevando sua resistência mesmo que em quantidade não tão alta, com a redução da quantidade de cimento, o qual é produzido através da extração de recursos minerais e aplicação de CCA em concretos, introduz-se no processo um material sustentável gerado pelo resíduo da produção de arroz.